Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar do pão mais popular que temos hoje, né, nas padarias do Brasil e também no Condor, chamado pão francês. Mas eu quero contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o pão francês ele não é da França? Vou contar um pouquinho. Lá no século XX, a classe alta brasileira costumava viajar muito para a França e eles se apaixonaram por um pão que era muito popular em Paris, que era a baguete. Um pão com o miolo bem macio e branquinho e com a casquinha bem fininha. Então eles trouxeram para o Brasil essa ideia e passaram para os padeiros esse desafio de criar esse pão, onde foi criado o pão francês, muito popular hoje, que deveria ser chamado como pão brasileiro, né? Que ele tem esse miolo bem branquinho, bem macio e com essa casquinha. Então só uma curiosidade aí para vocês. Sobre o nosso pão, e é muito importante a gente saber o processo dele, desde a fabricação até ele pronto, preparado no balcão para os nossos clientes. Quando a gente fala em pão, primeiramente eu preciso entender sobre o fermento. Para fazer pão nós usamos o fermento biológico, certo? O que é o fermento biológico? É um grupo de leveduras, essas leveduras são fungos. Então, por isso que eu preciso ter todo o cuidado, principalmente com os pães congelados. Por quê? Quando nós pedimos que chegou o caminhão, tem que guardar rapidamente esse pão, ele não pode ficar descongelando, esse fermento ele começa a agir fora da temperatura ideal e isso acaba com a nossa qualidade lá no final. Então, como que acontece a ação desse fermento no pão? Esses fungos, eles gostam de um local onde tenha alimento, umidade e um local quentinho. Então, para a gente fazer crescer esse pão, a gente precisa dar tudo isso para os fungos. Então, o que é o alimento dos fungos dentro do pão? É a glicose, que eles comem, que tem na farinha de trigo. É esse carboidrato que dá energia para eles. Nessa energia, eles vão produzir o gás carbônico e liberar gases. Esses gases que os fungos liberam formam a massa esponjosa do pão, formam os alvéolos. O que são os alvéolos? Aquelas cavidades que nós temos dentro do pão, que é muito agradável e que faz o pão crescer. Então nós precisamos dar o quê? O alimento para o fungo, que é a farinha de trigo. Nós precisamos dar um local quentinho, que é quando nós colocamos o pão para crescer na temperatura ideal. E umidade, que é a umidade do pão, né? A porcentagem de água que entra ali na receita. Esse fermento, ele tem um tempo de vida. Por exemplo, se eu deixo um carrinho de pão na câmara de resfriado, de um dia para o outro, o pão francês ele pode ficar até 12 horas dentro da câmara de resfriado, depois eu tiro. Por quê? Ele vai perdendo a força, ele não está num local quentinho, então eu acabo perdendo com que esse pão cresça depois que eu retirar. É um dos fatores. Que mais? Por exemplo, quando eu quero fazer um pão rústico, para que ele tenha mais alvéolos, mais cavidades dentro da massa, um pão italiano, um pão de aveia, eu preciso que ele tenha mais alvéolos, eu deixo ele mais tempo no frio, porque esses fungos vão dormir por mais tempo, criar mais gás carbônico e eu vou ter mais alvéolos dentro, certo? Essa é uma explicação técnica do pão, ok? Mas vamos lá para a prática, tá? Como que nós fazemos nas lojas hoje em dia? Passo a passo é simples, tá? Eu tenho a esteira, ok? Se eu tenho a esteira nova, acabei de tirar da caixa, foi comprada nova, eu preciso queimar ela para que o pão não grude depois. Então, eu creio que todos que operam as nossas padarias já têm esse conhecimento, né? Mas o que é queimar a esteira? Eu preciso colocar ela numa alta temperatura, 200 graus, por muito tempo, 50 minutos. Isso vai fazer com que os próximos pães que eu forem assar não vão grudar. Mas mesmo assim, nós utilizamos o unta-forma sem excesso, tá, pessoal? Se eu passar o unta-forma em excesso aqui,
ele vai pingar na esteira do pão de baixo e aí o pão vai ficar manchado. Isso não é bacana. Então, sem excesso, é só limpando o pincel mesmo para esse pãozinho não colar. Um padrão bacana para que os pães fiquem juntinhos é colocar 5 pães por fileira, tá? Lembrando que a chave do pão, que é onde eu fecho a massa, a parte do fechamento da massa tem que ir para baixo, porque senão depois que ele crescer e assar, ele vai abrir. E não é isso que a gente quer que ele fique fechadinho. Então a chave do pão é importante que fique para baixo. É importante ir tirando os pacotes do pão da câmara de congelados aos poucos. Então, se eu tenho uma programação de assar um carrinho, nesse momento, eu vou tirar a quantidade suficiente para preencher um carrinho, não vou tirar 3 carrinhos de uma vez. A padaria é um local muito quente e isso vai fazendo com que eu perca a temperatura do meu pão. Um lembrete importante, a câmara de congelados da padaria tem que estar com a temperatura de menos 15 a menos 17, tá? Se não estiver chegando a essa temperatura, temos que chamar a manutenção, temos que verificar, porque, como eu falei, essa parte do fermento é muito importante, temos que cuidar muito com as temperaturas. E aí lá no final eu vou ter problema no resultado do pão, certo? Agora eu vou colocar esse pão aonde? Vou colocar ele para crescer. Pode levar. Vamos falar um pouquinho agora de fermentação, de crescimento do pão. Então, em algumas lojas, acho que a maioria delas, nós temos as estufas, certo? Na estufa, a temperatura é um pouco mais alta. Assim como eu expliquei no vídeo passado, em torno de 35 graus, só que ela cresce mais rápido, em torno de 1h40. Isso para o pão francês, tá, pessoal? Então, o pão integral, o pão d'água, cada um tem a sua particularidade. Nós estamos falando do pão francês hoje. Se eu for colocar para crescer na climática, tá? Então, eu acho que a climática de todas as lojas está padronizada agora, que é nova, né? Aquela climática dupla que cabem 40 esteiras. Então, na climática, qual que é a temperatura que eu vou colocar? 28 graus. Vou programar para colocar 28 graus. E o crescimento vai ser em torno de 2h30. Isso durante o dia, certo? Eu fui lá, eu programei e essa climática está monitorada por alguma pessoa dentro do setor. Ok. Qual é a maior dificuldade que eu estou vendo nas lojas? O padeiro noturno, que a gente chama a climática de padeiro noturno porque ela funciona durante a noite, fazendo o crescimento do pão durante a noite. Qual é a minha maior preocupação? O pão do fornecedor anterior que nós tínhamos, ele demorava mais tempo para crescer. O pão da nona, ele tem um pouquinho a mais de fermento, isso faz com que ele cresça mais rápido em menor tempo, certo? Então a programação ideal seria, eu coloco na refrigeração 8 graus, no quente 28 graus, depois eu vou passar para vocês os detalhes do painel da climática, como que programa isso, tá bom? E eu coloco em torno de 1h30. Então, se eu quero pão para abertura, eu coloco para começar a crescer às 4h30 e tiro às 6, certo? O que acontece? Tem muitas climáticas ainda das lojas que estão programadas com mais tempo, com 3h30. Fornecedor anterior nosso crescia com 3h30. O pão da nona cresce com 2h30, às vezes 2 horas, dependendo da loja, do clima, da climática.
Mas é interessante colocar essa programação, vamos todos nos organizar para isso, porque tem loja ainda que na abertura o pão está muito grande. Então assim, nós conseguimos identificar quando o problema é de fabricação do pão lá na fábrica ou quando é algum erro de processo para a gente ajustar isso em loja. Quando o pão ele fica muito grandão, fica branco, ele não desenvolve, ele fica até com um cheirinho de fermento, de azedo, sabe? Não fica numa qualidade legal, é porque eu deixei muito tempo fermentando, certo? Esses fungos já comeram muita glicose e já estão ali fazendo hora extra. Então, essa é uma qualidade que a gente precisa ajustar nas lojas. Ok? Em relação à programação do padeiro noturno. Aqui eu vou mostrar para vocês uma esteira de pão crescido já. Eu não sei se vocês conseguem observar o tamanho ideal que deve ficar. Nem menor que isso e nem maior que isso. Então esse aqui é o tamanho ideal, tá? Nesse momento aqui nós fazemos os cortes. No vídeo eu mostrei para vocês um corte em que eu fazia ele reto, certo? Não tá errado, fica legal também. Mas tem a opção de fazer o sorrisinho, que é um corte lateral. Esse corte lateral vai fazer com que eu abra a pestana mais, fique um pão mais charmoso. Isso é uma escolha de estética, não tem o certo ou o errado do corte, mas esse corte do sorrisinho fica bem bonito também. Lembrando que não pode cortar muito. Se você cortar de uma ponta na outra, o pão vai abrir demais. Então é importante não cortar muito, tá? Um bisturi bem afiado. Não cortem com faca. E com delicadeza, certo? Aqui o pão ele tá super macio. Tá como se fosse um travesseirinho. Se eu não for delicada com ele nesse momento, se eu bater o carrinho, se eu bater a esteira, o pão vai baixar. Então eu tenho que ter muito cuidado aqui nesse momento. Certo? Agora ele tá pronto para ir pro forno. Traz para mim o carrinho, por favor. Vou falar um pouquinho do tempo e temperatura de forno, tá, pessoal? Vamos lá. Como eu falei, a climática, nós temos a mesma climática em todas as lojas. Foi comprado padrão, climática da mesma marca. Os fornos não. É aqui que tem uma variação de loja para loja. Então tem loja que eu tenho um forno novo, um forno mais antigo, a programação é diferenciada, então eu vou dar uma base do que seria o ideal e as lojas com os seus profissionais devem adaptar isso a cada loja, certo? Então eu pré-aqueço o forno a 200 graus, e aí eu abro o forno, entro com o carrinho dos pães e abaixo a temperatura para 175, só que tem loja que é 165, dependendo da potência do forno. Jogo um vapor já de primeira, entrou o pão, eu já coloco o vapor, programa em torno de 20 a 25 minutos. Tem loja que alguns fornos precisa girar o carrinho na metade do tempo, porque ele assa mais de um lado e do outro lado fica branco. Não tem problema nenhum. Marca ali 13 minutos, tirou, girou, mais 12 minutos, certo? Isso é uma adaptação de loja em loja. O que é importante é que o forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus. Ajuda! Pode me ajudar? Então o pão entrou no forno e a gente já vai dar o primeiro vapor. Acionei o vapor e já baixo a temperatura para 175. Aqui eu coloquei 23 minutos, como eu falei, o tempo e a temperatura é adaptado de acordo com cada forno, tá bom?
O que eu queria falar? Sobre o craquelado. Eu vejo muitas lojas com dúvidas de... mas por que o meu pão não craquelou? O que faz craquelar? Tem que craquelar ou não? Vou explicar para vocês. O pão está em alta temperatura aqui, certo? O vapor vai ajudar com que ele tenha uma casquinha bem fininha. Quando eu saio com esse pão quente do forno, ele vai entrar em contato com a temperatura ambiente. Essa temperatura ambiente vai criar um choque no pão quente e a casquinha fininha vai se quebrar e vai fazer com que ele craquele. Assim, virou um padrão do pão francês, né? Nós adoramos que tenha esse craquelado e um padrão, né? Que não fique a casquinha lisa. Traz para mim essas amostras, esse daí. Vou mostrar para vocês qual seria o pão ideal e quais seriam alguns erros que podem acontecer. Esse é um pão francês perfeito. Ele tem uma coloração dourada, ele abriu a pestana da forma com que a gente esperava e ele craquelou. Então esse craquelado, ele é feito depois que tira do forno. Tirei do forno, coloquei o carrinho ali, você começa a escutar o pão francês a cantar. Se ele está cantando é porque deu certo. Ele racha a casquinha. Então a casquinha está bem crocante e por dentro está bem macio. A casquinha bem fininha, certo? Então, por exemplo, chefe, o meu pão ficou com a casquinha muito grossa. Onde foi que eu errei? Casquinha muito grossa pode ser um problema de falta de vapor. Então seria o quê? Ou eu esqueci de dar o vapor, ou o meu forno precisa ser regulado. Tem uma regulagem no forno para esse vapor, então eu preciso aumentar, esse vapor está fraco. Então essa casquinha ficou dura. Sabe quando a pessoa fala, mordeu o pão francês e machucou minha boca? A casquinha está muito dura. Então a gente tem que adaptar isso no vapor do forno, certo? Esse pão aqui craquelou, abriu pestana, mas ele não tá numa cor legal. Ele tá muito escurecido. Então tem alguns erros que podem ter acontecido aqui também. O quê? Um deles, né, que não é o caso aqui, porque era do mesmo lote do outro, mas, por exemplo, se eu tenho excesso de açúcar na massa, isso faz com que o pão ganhe muita cor. Não é bacana. Outra coisa, temperatura muito alta do forno. Eu entrei a 200 graus e esqueci de baixar. O pão vai assar por dentro, só que ele vai ficar muito, muito escuro. E como sabemos, a comunidade ainda se divide, né? Entre, eu gosto mais do pão mais escurinho, eu gosto do pão mais branquinho. Então, se eu fizer na temperatura correta, eu consigo ter essas duas opções. Aqui tem uma amostra de pão que não abriu a pestana e ele ficou liso. Ele não craquelou. Ele ficou liso e não abriu a pestana. Por quê? Ele ficou liso porque não craquelou. Então eu não tive a ação do vapor correta. Pode ser que o vapor entrou mais tarde de quando eu coloquei no forno. Pode ser que o vapor eu coloquei antes do tempo de chegar à temperatura do forno. Em relação ao vapor, também que acontece isso de ficar o pão liso, tá? E a parte de não abrir a pestana, também eu tenho que cuidar muito com o corte. O corte não pode ser muito superficial, tá? Se eu fizer o corte muito superficial, ele não vai ter essa cavidade e o fermento não vai ter força para abrir a pestana aqui no meio, correto? Aqui eu tenho um exemplo de um pão que abriu a chave. Aquela parte que eu falei para vocês, que tem que colocar a parte que fecha a massa para baixo. Então esse pão não foi colocado e ele abriu. Esse aqui também. Ele abriu a parte de baixo. Não é bacana, não fica uma qualidade legal, ele não fica bem apresentável, tá? E aqui também, por que ele abriu tanto assim, chefe? O corte. Eu cortei o pão inteiro. Na hora que eu fui passar o bisturi, eu cortei muito em cima e muito embaixo. Ele fica muito aberto. Também não é agradável na hora de comer, que acaba ficando a pestana muito grossa. E aí acaba machucando a boca também. Outra coisa,
Esse pão, eles vieram no mesmo pacote, no mesmo lote, e aí tá faltando aqui um padrão de tamanho. E isso preocupa bastante a gente, porque a gente tem um padrão de tamanho do pão francês, certo? Esse aqui, ai chefe, ele não cresceu. Ele cresceu, ele assou, ele abriu pestana, só que eu não consigo fazer com que ele chegue nesse tamanho, porque tem a gramagem, certo? Então esse padrão que chega nos lotes é muito importante também, e eu preciso que vocês observem para a gente estar corrigindo isso, certo? Deixa eu mostrar para vocês uma fornada que saiu agora há pouco, que saiu bem lindona. O que mais que eu tenho que falar? Não dá para abrir para dúvidas, né? Eu não vou ouvir. Essa foi... Hã? Ah, das bolhas. Ó, esse pão que nós assamos agora é exatamente na forma que eu tô falando para vocês. Tempo de climática, tempo de crescimento, tempo de forno, abriu pestana, corte, sorrisinho e craquelou. Então eu tenho um pão crocante, casquinha super fininha e a coloração ok, douradinha. Bolhas. Mais uma coisa, uma dificuldade que eu vi em algumas lojas, e é importante estar passando para vocês o porquê que acontece essas coisas com os pães. Vocês já viram o pão francês com bolhas, cheio de bolinhas, como se fosse o pão italiano? Por que que isso acontece? Choque térmico. O pão entrou no forno muito frio, muito gelado. Qual é o procedimento, tá? A equipe do fechamento da padaria deixa um carrinho com o pão, tirou o pão lá, colocou na esteira, colocou no carrinho e tá na câmara resfriada, ok? Ela deixa até o dia seguinte. Obrigada. Esse carrinho fica até o dia seguinte, certo? No dia seguinte, pela manhã, tira esse carrinho, vai crescer um pouquinho, né? Os fundos, as leveduras estão ali, elas dormiram um pouquinho, mas cresceram um pouquinho. Então eu posso colocar para crescer mais na climática ou na estufa, ou eu posso terminar esse crescimento no forno, não tem problema nenhum, tá? Mas eu não posso entrar com ele diretamente no forno, senão ele vai estourar a bolha. O que que eu faço? Eu deixo ele em torno de 20 a 30 minutos, temperatura ambiente, dentro da padaria mesmo. Depois eu coloco no forno, certo? Senão vai formar as bolhas mesmo. Essas bolhas, elas são desejadas em alguns tipos de pães. Como eu falei, no pão italiano, nos pães rústicos, eu quero que tenha essas bolhas. Por isso que pão italiano, por exemplo, para ele ficar perfeito, eu deixo 24 horas dentro da câmara de resfriado para formar mais bolhas. Mas o pão francês nós não queremos isso. Então vocês entendem que parece um pãozinho fácil, mas ele tem muitas particularidades que é importante a gente seguir. Depois que a gente entender todo esse passo a passo, aí vai tranquilo. Eu não lembro desse item. Fermentação rápida. Tá. Estou com pressa, faltou pão no balcão, tô numa correria, tô sem funcionário, vou colocar um carrinho de pão para crescer na climática. Ao invés de 28 graus, eu vou jogar 40 graus. Isso chama-se fermentação rápida. Vou ter um pão de qualidade se eu acelerar o processo? Não. Primeiro lugar, pessoal, vamos respeitar os alimentos. Nós temos que respeitar o tempo deles, tá? Então, por mais que eu esteja com uma emergência lá fora, eu não vou ter um pão de qualidade. Vou ter um pão, mas não vou ter um pão de qualidade. Essa fermentação rápida, essa fermentação acelerada, vai fazer com que eu tenha um pão que não fique com uma coloração bacana, ele vai ficar mais avermelhado
ele vai ficar com um cheirinho de azedo, que é do fermento, que teve que trabalhar rapidamente, e um sabor mais ácido. Então, vocês entendem que eu tenho que dar o tempo do fungo comer a glicose dele e transformar em gás carbônico. Se eu acelerar esse processo, faz tudo muito rápido e acaba ficando com gosto de fermento. Então, se vocês já comeram por aí em alguma padaria, não no Condor, obviamente, um pão com sabor de azedo, é isso, fermentação muito rápida, que também não é indicado. O padrão do tamanho? Sim, de lá. Ah, o padrão, esse padrão, eu queria pegar, você pega pra mim, Rai? Uma esteira daquela, isso, pode ser aquela que tem um pequeno e um grande também? Onde foi aquela esteira? Pessoal, o padrão que vem da fábrica, é muito importante vocês também que estão nas lojas, monitorar isso para mim, monitorar isso para a fábrica. Por exemplo, eu acabei de abrir esse pacote para mostrar para vocês, e aí veio um pão dentro do outro. Acho que teve algum erro lá do processo de fabricação, e é importante a gente estar passando isso para a fábrica. Olha só, então eu não vou conseguir um padrão lá no final se eu não tiver um padrão de fábrica. Como a fábrica é nossa, nós precisamos exigir isso deles, ajudar eles nesse controle de qualidade para que chegue pães bonitos para a gente. Tem alguns pães também que estão vindo menores, assim como eu falei para vocês. A gente não tem algum para demonstrar aqui? Não, né? Então, para a gente ter uma qualidade lá no final, na loja, para entregar para o cliente um produto bom, a gente precisa que isso já venha da fábrica no padrão para nos ajudar, tá bom? Alguém perguntou alguma coisa? Eu tenho mais alguma coisa? Posso finalizar? Como estamos? Tudo bem? Eu falei tudo? Falei tudo. Pessoal, muito obrigada. Se não cortar os pão, o que acontece? Se não fizer esse corte, esse corte é característico do pão francês. Isso. Na hora que eu vou fazer o corte com bisturi no pão francês, ele cresceu, eu vou fazer o corte, colocar ele para assar. O corte, na verdade, ele é decorativo, né? É uma característica do pão francês. Por exemplo, o pão italiano, ele tem uma característica de corte. A baguete, ela tem uma característica de corte, que são 5 cortes. O pão francês, ele tem essa característica e um padrão em que eu tenho que fazer o corte. Ele pode ser o sorrisinho ou ele pode ser retinho. Mas é importante que não fique liso. Nós temos outros pães, como o pão de hot dog, o pão d'água, outros tipos de pão, que não precisa o corte, né? Ou é diferente. Mas o do francês é exatamente esse corte que tem que ser feito. O que acontece no tamanho proporcional de alguns pães, às vezes a gente vai bem, foi passando. Isso. Quando o tamanho do pão passou, então, ó, esse é o padrão que eu tô mostrando para vocês, tá? Como que eu vejo isso visualmente? Ele dobra de tamanho. Na hora do crescimento, ó, ele é congelado desse tamanho. Ele cresce até ficar desse tamanho, ó, o dobro. E quando ele assa, ele fica mais gordinho ainda. Ele tem aquele boom no forno que deixa ele mais fofinho ainda. Se ele crescer mais do que isso daqui, é porque teve excesso de fermentação, que vai trazer todos aqueles problemas que eu falei para vocês. Vai ficar um pão, ele perde até o sabor, porque ele passou do tempo de fermentação, né? Ficou muito grande. Então, o tamanho ideal é esse aqui mesmo. Perguntas? Tá. Pessoal, muito obrigada pela participação.
Eu vou estar por aí, passando nas lojas, para a gente tirar dúvidas. Vamos adaptar de acordo com o tempo e temperatura de cada forno, tá bom? Nós vamos conversando. Preciso desse feedback das lojas para a fábrica. Todos atentos, não guardem para vocês. Ah, deu problema no lote tal. Ah, não tem problema, amanhã eu passo. Não, passem, nós precisamos abrir esse saque para ajudar a fábrica. E em relação às lojas também, todos os dias, tá? Chefe, a fornada das 3 da tarde não deu certo porque ficou com bolhas assim. Nós vamos investigar juntos o que pode estar acontecendo para trazer a melhor qualidade do pão francês no Condor, ok? Muito obrigada, deixem um like, se inscrevem no canal do Condor. Obrigado.